Cuidar da saúde masculina é fundamental para garantir qualidade de vida em todas as fases. Muitos homens, porém, ainda relutam em buscar atendimento médico regular e preventivo. E foi pensando nesses desafios que surgiu a Men Go Up, um centro integrado de saúde masculina dedicado à performance e também ao bem-estar. Hoje, no programa Saúde e Qualidade de Vida, nós vamos conversar sobre essa iniciativa inovadora e também sobre a importância do cuidado com a saúde dos homens desde a juventude até a maturidade. Esse é o tema, esse é o nosso assunto de hoje, aqui no Saúde e Qualidade de Vida, que já está entrando no ar. Saúde e Qualidade de Vida. Oferecimento: Verdito Buffet Grill, Clínica Ardengue de Cirurgia Plástica, Amigo Internet, Viva Conexões Reais e Voa Comunicação e Marketing. 41 Soluções Empresariais. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais, gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Saúde e Qualidade de Vida. Hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o médico urologista Dr. Áureo Felipe Duarte, responsável pela Men Go Up, Centro Integrado de Saúde Masculina. E ele vai nos falar a partir de agora sobre os diferenciais da clínica e também sobre a importância de cuidar da saúde do homem em todas as fases da vida. Portanto, Dr. Áureo Felipe, seja bem-vindo ao Saúde e Qualidade de Vida. Dr. Áureo, que já participou várias vezes aqui do Saúde e Qualidade de Vida, desde sempre, né, doutor? Já tivemos participações suas aí, né, de muito tempo atrás aí, então é um grande parceiro aqui do programa. Seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui. Eu participo do programa de vocês, eu acho que desde o início do programa, nas primeiras edições que a gente teve aí. Lá se vão, acho que alguns 10 anos, né? Por aí. Então, é um programa que a gente admira muito pelo foco que ele tem na divulgação de clínicas éticas, clínicas de saúde aqui na cidade, e mais uma vez a gente se sente muito feliz de estar por aqui. Que bom, nós que agradecemos também aí a sua disponibilidade. A gente sabe, né, que a vida de vocês aí como profissionais é sempre muito corrida, né, doutor? Exatamente. Atendendo o consultório, enfim, muitos compromissos, muitas vezes viagem também. Doutor Áureo, então vamos começar aí nosso bate-papo aqui falando sobre uma grande novidade, né? E que coisa boa para nossa cidade, para a região, para o estado, né? Men Go Up foi inaugurada, né, recentemente, foi inaugurada oficialmente, como um centro dedicado, né, à saúde masculina. Bom, doutor, o senhor é um profissional, né, conceituado, experiente aí na área. O que inspirou aí a criação da clínica, dessa clínica, né? E qual o principal objetivo, doutor Áureo? Bom, a Men Go Up oficialmente ela entra em atividade a partir de hoje. Por que hoje? Porque hoje a gente tem nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, o formato de marcação de consultas, né, para chegar até a clínica. A gente vai ter algumas orientações dos pacientes de como chegar até a nossa clínica. Então, a semana que vem nós já temos algumas consultas pré-agendadas com pacientes de outro consultório, mas oficialmente a gente coloca à disposição a clínica a partir de hoje para toda a população de Santa Maria, região e até regiões de longe daqui, que acabam nos procurando aqui em Santa Maria, pela tecnologia que a cidade já tem, pelo suporte grande que a gente tem em termos de saúde, né? E a Men Go Up é a nova opção que a gente tem aqui. A Men Go Up ela foi pensada já num período de mais de um ano, não é uma coisa que surgiu de repente, vamos lá elaborar uma clínica. É uma ideia que já vem sendo, um projeto que já vem sendo trabalhado, doutor. Nós frequentamos bastante os congressos americanos de urologia e lá nos Estados Unidos existe um cuidado do homem com a saúde geral, não só do ponto de vista do sistema urinário, mas a saúde geral desse homem. Por que ocorre isso?
existem vínculos muito grandes entre os pacientes e o médico lá, porque é um acompanhamento que ocorre de forma rotineira, geralmente anual, para os exames preventivos, principalmente referente à próstata, e esse vínculo faz com que tu tenha uma avaliação mais completa do paciente. Tu não vai ali só pedir o exame de próstata, mas ele conta a ideia dele da sua saúde, ele fala sobre relacionamentos em casa. Tem pacientes que ficam comigo, às vezes, a maior parte da consulta, conversando sobre como é que está o cachorrinho dele, como é que o filho passou na faculdade, uma série de contatos, porque o vínculo de amizade, de proximidade é criado. Então, isso lá entre os americanos é utilizado também pelo urologista, essa proximidade com o paciente, para tentar dar a ele uma oportunidade de fazer alguns outros exames. Exames que cuidem da sua nutrição, orientações que a gente dá sobre sono e cuidados também, principalmente da questão sexual, que é uma área que a gente se estuda bastante. Mas que abrange também cuidados gerais, né, doutor? Exatamente. Porque está tudo vinculado, né? A gente não tem como desvincular a nossa atividade sexual da nossa saúde como um todo. No momento que tu descuida com o teu peso, tu começa a te descuidar com a tua atividade física, com as tuas relações sociais, que é uma coisa que é frequentemente presente na vida de alguns homens após os 50 anos de idade e até mais cedo. O homem se aposenta às vezes e fica... tem um termo que eu uso, que é um termo que a gente repete na nossa clínica ali, que é tentar tirar as pessoas do sofá. Muita gente, o que acontece? Às vezes tinha uma atividade intensa, atividade física, na sua atividade intelectual intensa também, se aposentam, garantem uma aposentadoria muitas vezes boa e ficam lá tirados no sofá. Isso vai diminuindo o seu ritmo de atividade, não só física, intelectual, de relacionamento com as pessoas. Claro. Então a gente tem uma proposta, um protocolo que tenta rever isso tudo aí. Não se movimentam muito e como é importante, né? Exatamente. Não tem como parar, né, doutor? Não tem como parar. E uma coisa que a gente tem que considerar bastante, que eu já falei até em outras entrevistas, é o prolongamento da quantidade de vida que a medicina nos trouxe. Para ter uma ideia, assim, o homem, há pouco tempo atrás, há cerca de 30, 40 anos atrás, que se a gente pensar isso em história da humanidade, são segundos, né? Ele evoluiu de uma média de vida de 64 anos, 65 anos, para hoje em torno de 76, 77 anos. Então nós temos uma média de vida aumentada, cada vez maior e aceleradamente aumentando o tempo de vida, o tempo médio de vida das pessoas. Isso com dados aqui no Brasil, né? Sim. Os dados mundiais em alguns países até é bem mais. Bem mais, até era o que eu ia comentar com o senhor, né? E realmente isso aí é algo que a gente acaba, até por vezes em conversas, acaba comentando, né? Realmente, 30, 40 anos atrás, as pessoas, a gente sempre costuma falar, né? A pessoa com 50 anos, pronto, já não né? Tinha que se aposentar, tinha que parar de trabalhar. Hoje em dia, imagina, 50 anos, 60, 70, sim, atividade física, trabalhando, né, doutora? É algo que mudou bastante, né? Esse tempo esse novo tempo que a gente tem de vida, que é uma doação que a gente tem com cuidados, com a medicina bem feita, com bom cuidado de saúde como um todo, né? A gente tem que saber como aproveitar ele. Dentro desse tempo tem várias situações que a gente pretende trabalhar na clínica, alguns hábitos pessoais, questões alimentares, até questões, a gente vai ter suporte com psicólogos, tudo que nessa área de ter uma ênfase em fazer coisas que tu gosta. Por exemplo, tu ficava lá, às vezes gostava de assistir um jogo de futebol, de ir até o estádio do teu time. Nossos times não andam ganhando muita coisa, mas tem que prestigiar. Mas aquela agitação tem que seguir prestigiando. Exatamente. E o agito que tem no estádio ali, eu acho espetacular. Um movimento de pessoas ali que é muito bom. E esse tipo de situação, muitas vezes as pessoas vão lentamente deixando de lado e não percebem isso. Essa percepção dessas situações, da importância da gente se mobilizar, é que a gente vai trazer para a clínica. Incluindo aí a questão sexual. Hoje a medicina, a tecnologia que nós temos, medicina ética, medicina clara, baseada em estudos ali, a gente não vai usar alguma pílula de vitaminas milagrosas para deixar como são prometidas aos montes aí na internet. É tudo baseado em protocolo e estudo muito bem feito nas melhores sociedades de urologia e andrologia do mundo. A gente tem a oportunidade de dar uma vida sexual plena para praticamente todos os homens que nos procurarem.
Isso é uma coisa que é permitido desde que a gente siga protocolos adequados, chegando desde tratamentos medicamentosos, remédios por via oral, tratamentos com injeção dentro do pênis, que é uma coisa que muito pouca gente conhece, mas que é um tratamento simples de fazer, o paciente bem treinado se adapta muito bem ao tratamento, até tratamento cirúrgico com próteses, hoje de altíssima qualidade, que permitem uma vida sexual ativa durante toda a sua vida, praticamente. Uhum. Quer dizer, tudo é possível, né, tudo doutor? É possível, mas desde que realmente seja feito da forma adequada, com profissionais, né, em locais, né, de credibilidade e com seriedade, né, doutor? Exatamente. A nossa ideia dentro disso foi montar uma equipe multidisciplinar com outros médicos, não necessariamente dentro da clínica, mas pessoas que tenham a ideia de trabalhar nesse foco, né, buscando uma qualidade de vida melhor para os homens. Pois eu já ia lhe perguntar se existem outros, né, profissionais de outras áreas também integrados, doutor. Sim, a ideia é que nós temos colegas que vão trabalhar com áreas nutricionais, nós temos colegas que vão trabalhar com a área de fisioterapia, que tem um papel cada vez mais importante da urologia, não só dentro das questões de incontinência urinária, de perda de urina, mas também hoje tem protocolos em fisioterapia muito claros que melhoram a atividade sexual. Tem, por exemplo, uma coisa que ninguém sabe, às vezes o paciente tem muito desconforto na região, com a tensão no assoalho pélvico, que é a região que fica na parte baixa, abaixo da região peniana e testicular. Nessa região do assoalho pélvico, por dentro, existe uma musculatura que, quando está tensa, atrapalha muito a vida sexual. E o paciente relaxando isso, ele melhora uma série de coisas, desde a questão da micção, de urinar, e inclusive, às vezes, uma qualidade melhor na atividade sexual. Então, essa junção de profissionais, todos estudando, todos com alta qualidade na sua formação, é que nos permite hoje montar uma equipe bem equilibrada para esse tipo de tratamento. Que bacana, doutor. Já vamos, depois nós vamos repetir, né, no final, mas já vamos dizer para o nosso telespectador, para o nosso internauta que nos acompanha, doutor Áureo, onde está localizada a Menga Up? A Mengo Up, está, para os pacientes que já são meus pacientes, que já conhecem, está junto ao Wilson White. Policlínica? Isso, dentro da Policlínica Wilson White. No mesmo andar que eu atendo, a minha clínica de urologia vai continuar funcionando, eu vou dividir alguns dias. O senhor segue no consultório até então? Sim, eu tenho 18 mil pacientes lá cadastrados, Poxa. Não tem como abandonar o consultório, não. Não seria justo nem com eles, nem comigo, claro, que gosto de atendê-los lá. A Mengo Up é uma clínica separada, eu vou ter um bom tempo dedicado a ela, dentro do mesmo, na sala 1401. Meu consultório atualmente é 1411, na sala 1401. Hoje, à tarde, até o final da tarde, a gente deve divulgar o telefone da clínica, que a gente estava vendo um formato de divulgação. Inicial, né? Exatamente, mas a partir de amanhã, todos diretamente nas redes sociais já tem esse telefone para marcações via WhatsApp, e para também informações sobre a clínica quando quiserem. Tá? E essa clínica ela é dentro da clínica de uma colega excelente, que é a doutora Márcia Kubok, que ela trata de pacientes com dor crônica. Como eu disse, o paciente não vai chegar numa clínica de sexualidade, ele vai chegar numa clínica de tratamento da dor, da Márcia, e vai ter a oportunidade de chegar até a nossa clínica, ficar dentro lá. Ou seja, a montagem, a estrutura da clínica é dentro dessa clínica geral. O espaço físico é o mesmo. O espaço de recepção é o mesmo e lá dentro as clínicas são separadas, o que permite uma privacidade para esse paciente, porque às vezes o pessoal pode se constranger. Mas pode ficar tranquilos, né? Pode ficar tranquilos, tudo. Essa privacidade é uma coisa que a gente está buscando e foi uma coisa que a gente trabalhou muito de como fazer isso. Porque é uma coisa extremamente importante que o homem muitas vezes se constrange para falar sobre sexualidade, sobre busca de melhor qualidade. Ele acha que tem que ser o máximo sempre para os amigos, para a família. Então, essa privacidade permite a ele ir até o médico com tranquilidade, por opção dele, para que seja encaminhado o seu tratamento quando necessário. Bom, doutor, então pelo que a gente percebe, realmente vai ser uma clínica completa, né? Para tratar da saúde do homem, né? Inclusive com esses outros profissionais aí que o senhor mencionou, né? Exatamente. Nós temos alguns colegas que trabalham dentro dessas áreas que eu falei, que é muito focado na questão da sexualidade, da andrologia, na questão de mobilidade, tudo que são coisas importantes para a qualidade,
mas ela não é uma policlínica. Eu jamais vou me aventurar a querer fazer trabalhos de cardiologista, de pneumologista, até porque nós temos profissionais excepcionais em Santa Maria, mas o que é? Eventualmente a gente pode identificar algum problema dessa área, se assim, durante o diálogo com o paciente, encaminhar para o seu próprio cardiologista ou indicar alguém que, caso eles não tenham um especialista da área. Ela não é uma clínica que faça esse tipo de avaliação geral, mas uma clínica que te coloca depois, de novo, em mobilidade. É isso que a gente busca. A mobilidade não é só sair caminhando, sair correndo, é tu ir atrás das coisas que tu gosta, as coisas que tu quer, confiar e trabalhar o teu estado físico e o teu estado de pensamento, de relacionamento com as pessoas, para ter uma boa mobilidade no dia a dia. Tu começar a gostar mais do teu dia a dia, é isso que a gente procura lá. Sem dúvida, né, doutor? Doutor, ainda muitos homens, né, eles encontram barreiras, né, para procurar aí um atendimento médico, principalmente, né, preventivo, né? Como a clínica, né, como a Mengo Up busca aí quebrar, digamos assim, esses tabus aí e encorajar, né, esse público masculino. Exato. Bom, hoje nós temos um aliado nesse sentido que são as redes sociais, né? Que é o Instagram, o Facebook. Nós temos alguns vídeos hoje mostrando a parte estrutural da clínica, já desde do final da semana passada. Inclusive, eu já vi alguma coisa, tá realmente muito bonita, né? Foi feito um pré-lançamento com algumas histórias gerais, assim, de estímulo à mobilidade, né? E agora foi feito o vídeo mostrando a estrutura física da clínica, como ela vai funcionar. Nós temos mais alguns 2 vídeos que vão mostrar justamente isso, como chegar até a clínica, como agendar, e a partir de então nós vamos conversar claramente nessas redes sobre os assuntos que a gente propõe tratar lá. São vídeos que eu vou gravar, que talvez outros profissionais logo em seguida entrem juntos, sobre questões de função sexual, questões gerais de como é que o cara se sente quando está com a testosterona, com o hormônio baixo, o que tu pode fazer, quais são os recursos que tu tem hoje. E uma coisa nova hoje, que a urologia sempre deixou um pouquinho de lado, mas aguardou na realidade ter protocolos bem definidos, de boa qualidade, materiais de boa qualidade, com a questão da estética da própria parte íntima. Tá? Hoje, uma coisa que sempre se brincou, se falou, vai aumentar o tamanho do órgão masculino. Hoje tem como a gente fazer isso, tem estudos, claro, tem médicos de altíssima qualidade que fazem isso de forma frequente. E o nosso objetivo é justamente trazer profissionais sérios que façam isso, baseado em estudo, oferecendo só o que realmente é saúde, não fazendo invenções ou em ambientes totalmente incapazes de proteger o paciente, usando produtos de péssima qualidade, que toda hora a gente está vendo na televisão aí pessoas, inclusive, indo a óbito por fazer procedimento por gente que não conhece anatomia, que não são médicos e que não estão capacitados para fazer. É verdade, eu até ia comentar isso aí, realmente, né, a todo momento a gente assiste aí, né, e toma conhecimento, né, realmente de problemas aí muito sérios, né, que levam a consequências muito sérias, como o senhor falou, muitas vezes até a óbito, né, doutor? Exato. Então, como é importante realmente a pessoa ter conhecimento, né, pesquisar, se informar e saber onde está chegando, né? Onde está indo, quem é o profissional que a pessoa está se colocando ali, né? Para fazer algum procedimento, enfim, algum tratamento, né, doutor? Exatamente. Procedimentos intervencionistas no corpo humano tem que ser feito por pessoas que conhecem a anatomia do local, que saibam a farmacologia dos produtos que estão sendo usados, que tenha estudo, renovação de estudo constante para dar segurança para o paciente. E questões físicas, por exemplo, nós temos na nossa clínica uma sala com preparo para isso, uma sala com todo equipamento branco, com área de esterilização, até com um carrinho, por exemplo, de parada cardíaca, está pronto lá. Se alguém fizer alguma reação, que é raríssima, mas pode acontecer, nós temos como fazer uma reanimação. Forma de precaução, de prevenção. Exatamente, de prevenção. Isso é o que se exige em qualquer lugar hoje, não pode se fazer procedimentos em cima da mesa do consultório, por exemplo, da maca do consultório. É um local onde as pessoas circulam, onde pode ter passado uma pessoa há pouco com a infecção na pele, deitado ali para ser examinado, que isso é o comum de acontecer nos consultórios, né? Então, no momento que tu vai fazer um procedimento mais invasivo, tu tem que ter um ambiente preparado para evitar qualquer tipo de complicação. E isso nós temos lá. As pessoas têm que ter esse cuidado, né? E na verdade a gente vê
como nós falamos, a gente vê isso a todo momento e os casos, as situações, os episódios seguem acontecendo, né, doutor? Ontem mesmo a gente viu reportagem em alguns jornais do Brasil inteiro aí, sobre um produto que o nosso Conselho Federal de Medicina já tinha pedido para ser proibido a circulação, a fabricação dele, que é um produto que é a variante do plástico que é usado para aumento de nádegas, aumento das coxas, dos braços, alguma coisa assim. Sim. Porque é um produto de altíssimo risco para complicações. Ele pode migrar, provocar embolias, pode ir para a circulação central e provocar paradas cardíacas muito rápido. Mas já foi proibido, doutor? Já foi proibido o uso deles, mas tem muita gente usando ainda. Tá? Então, o que acontece hoje? Existe um fornecimento de produtos clandestino, uma série de coisas, que quando for procurar um procedimento estético, tem que saber quem é que está fazendo e qual é o produto que está sendo usado. Isso é fundamental. É produto autorizado, é produto sem risco desse tipo de situação, aí pode utilizá-lo. Senão, tu tem o risco, às vezes, por uma questão estética menor, acabar falecendo, inclusive, nesse tipo de procedimento. Não se faz procedimento a não ser coisas que estão bem definidas em trabalhos médicos. E procedimentos médicos têm que ser feitos por médicos, não pode ser feito em outro tipo de local. As pessoas têm que ter essa consciência, né? Doutor Áureo, nós vamos fazer uma pausa rapidinho, né? Já seguimos, estamos conversando com o Dr. Áureo Felipe Duarte e nós vamos agora no intervalo aqui no Saúde, a gente volta em seguida. Problemas, estresse, correria. Muitas vezes deixamos até de perceber quem está ao nosso redor e focamos apenas em nós mesmos. Mas um olhar atento, acolhedor e solidário pode fazer a diferença. A atenção aproxima as pessoas. Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. Se precisar desabafar, ligue 188 e converse com um voluntário do CVV. Nós acreditamos na vida e queremos que você acredite também. Estamos há mais de 18 anos presentes no Rio Grande do Sul, em 15 cidades. Desde 2005, atuamos de forma constante no apoio e acolhimento de pessoas em tratamento de câncer e seus familiares. Somos uma rede de apoio com atendimento de assistentes sociais e psicólogos, além das casas de apoio para quem está em tratamento oncológico. Contamos com você para manter esse trabalho. Visite uma das nossas casas e faça sua doação. Saiba mais e acesse aapcan.com.br. Aapcan. Nós acreditamos na vida. Na Evoa, ajudamos profissionais de saúde e clínicas a se destacarem no digital, tornando-os referências na região onde atuam. Desenvolvemos estratégias personalizadas para cada profissional da área da saúde. Com nossa expertise em marketing médico, construímos um cenário de maior excelência e melhor qualidade nos agendamentos. Faça parte do grupo de médicos que atendemos por todo o Brasil. Entre em contato pelo nosso WhatsApp ou nos chame no Instagram, @evoamarketing, e se torne referência na sua região. Como foi a inauguração, então? Foi insanidade total. Foi uma loucura. Hoje não tem outro jeito, a gente definiu um pouquinho o que foi sábado, em termos de... Acho que o nosso time deu sangue para atender e para a gente conseguir abrir sábado e atender todo mundo. Acho que foi um pouco esse momento da gente se reencontrar com o nosso cliente, com as bandas. O pessoal veio em peso, né? E foi aquela loucura, mas aí domingo de meio-dia a operação já fluiu normalmente, casa cheia, tudo ok. As novidades passam pela estrutura, passam pelo buffet por quilo, né? Sim, estamos abertos, venha conhecer o buffet por quilo, tá muito bacana. Estamos ativos, Carniceria Del Fuego, vem! Muito bem, nós já estamos de volta com o Saúde e Qualidade de Vida,
que hoje está recebendo o Dr. Áureo Felipe Duarte, está nos falando sobre a Mango Up, né, uma clínica, um centro integrado aí, né, que chegou, né, está aí para cuidar da saúde do homem, né, doutor, de maneira geral. E o senhor falava no bloco anterior a respeito, né, dos cuidados e, enfim, de alguns casos, né, que nós estávamos citando aí, que as pessoas precisam, né, tem que ter cuidado, saber onde vão, né, doutor? E a gente vê muitos casos, né, doutor Áureo, como regra aí, né, de que acontecem problemas, né, que tem consequências mais graves, realmente mais da parte estética, né? Isso hoje, doutor, já não é um privilégio só das mulheres, né? O senhor falava agora há pouco, né, dos procedimentos, do que a clínica oferece. Hoje, o homem também está procurando e tentando melhorar também, né, muito a parte estética, né, doutor? Exatamente. Inclusive, uma das questões que a gente vai trazer para a clínica, claro que com colegas que entendem disso, né? Como eu disse antes, eu não vou entrar em áreas que eu não estudo, porque não tem como. Ninguém aprende alguma cirurgia, algum procedimento em estudo em manualzinho ou 15 dias. Mas tem uma questão que as clínicas de andrologia, na questão, por exemplo, vou dar um exemplo bem pontual, assim, tá? Um homem chega para mim constando e ele se queixa que está com um órgão sexual pequeno, comprimento pequeno, tudo. Aí tu vai examiná-lo, na realidade o que ele tem? Tem um abdômen um pouco mais flácido, porque não se cuidou muito, ou às vezes até pós-cirurgia bariátrica fica aquele resíduozinho embaixo, aquela saiazinha abdominal. E uma das coisas que resolve isso, às vezes na realidade ele tem o órgão sexual totalmente normal, e às vezes pode ter até maior que o normal, só que ele fica escondido, embutido na gordura abdominal. Isso tem técnica cirúrgica hoje com cirurgiões plásticos, não com o Dr. Áureo Felipe, mas cirurgiões plásticos a gente pode recomendar, caso ele não tenha um para escolher, que pode fazer uma abdominoplastia, pode fazer às vezes uma lipoaspiração localizada ali, que melhora totalmente o aspecto do órgão, tá? Na realidade é uma impressão de uma situação falsa, porque o problema não é o tamanho do órgão, o problema é o abdômen sobre o órgão. Na verdade é um problema que não existe, que existe para a pessoa, né? Um problema que... A percepção dele, né? Existe para ele, mas o diagnóstico é feito de forma errada, né? Claro. Ele acha que o órgão dele encolheu, não sei o que aconteceu, doutor, eu sempre tive o órgão bom, daqui a pouco eu dei uma encolhida aí. Na realidade não encolheu, é o abdômen que cresceu e cobriu o problema órgão. Na verdade é outro, né, doutor? Exatamente. Esse tipo de situação o cirurgião pode corrigir. Então tem uma série de coisas que a gente pode receber na clínica e muitas vezes a solução vai ser encaminhar o paciente para o profissional que está habilitado para corrigir isso. Isso que é bem importante, assim. A questão da estética do homem é importante, porque essa procura de cuidados, ela é mais recente, as mulheres começaram com ela. E como eu salientei agora há pouco, quando nós estávamos conversando, é importante procurar centros médicos, gente que entenda, que vá seguir procedimentos éticos, corretos. Hoje tem fábricas de dinheiro em alguns locais aí que o pessoal só quer, na realidade, vender um produto X lá e sair dispensa o paciente. E o médico ele tem outra situação que é bem importante sobre outros profissionais que às vezes trabalham com estética. Ele tem um conselho que nos controla muito bem sobre algumas posturas em termos de atividade, em termos de conduta, em termos de medicamentos que a gente usa. Esse tipo de controle é um controle que visa a segurança do paciente. Por isso é importante procedimentos médicos, procedimentos de um cabeleireiro. Se eu for tentar cortar o cabelo de alguém, sai tudo errado. Não tem como... Eu tenho até uma história que meu filho uma vez, que hoje é médico também, minha esposa conta essa história, que uma vez nós estávamos em casa, eu tinha um barbeador desses novos aí, e tentei cortar o cabelo dele, ficou um terror ali, porque não sei fazer isso, não tem como. O resultado não foi bom. Então não dá. É aquela velha história, como é o velho ditado, né? Cada um no seu quadrado. Exatamente, as pessoas estudam, cada um na sua área, não é que alguém seja mais importante que outro, claro. Mas cada um entende, tem os bons cozinheiros, os bons motoristas, os bons médicos, os bons cabeleireiros, cada um na sua área fazendo bem aquilo, estudando e aprofundando. Sem dúvida alguma. Doutor Áureo, quando nós falamos aí
de performance, né? Muitas vezes, né, o que vem à mente, enfim, o que nós pensamos aí é apenas em atividade física ou até desempenho sexual, mas na verdade isso é muito mais abrangente, né? Como é que a clínica ajuda os homens aí a melhorarem o desempenho, né, de forma global? Né? Essa performance que a gente fala justamente é isso aí, uma coisa que a gente também conversou antes, que é a performance devida, né? O que a gente procura? De maneira geral. Eu sempre digo, tu tem que acordar de manhã cedo tendo alguma coisa para fazer. A pior coisa é tu acordar de manhã cedo não ter absolutamente nada para fazer. Isso liquida com as pessoas, né? Porque aí daqui a pouco tu vai ficar mais tempo na cama, no outro dia vai ficando mais, aí tu senta no sofá, come alguma coisa e vai lá. Tu tem que ter, seja por compromissos financeiros, seja para trabalhar, para pagar contas, para fazer alguma coisa, ou seja por opção de cuidar da tua saúde ou para melhorar o teu lazer do teu dia a dia, tá? A gente tem o objetivo de tentar fazer um perfil desses pacientes, ver como é que está o dia a dia dele e dentro dessa equipe de profissionais melhorar o que eu chamo de performance, que é a performance de vida. Ele tem uma vida em que ele busque as coisas, que ele cuide de si e vá atrás das necessidades que ele tem para melhorar a sua qualidade. A questão física é fundamental sobre isso. Tá? A gente vai avaliar o paciente, ver índice de massa corporal, ver o que está ocorrendo e encaminhar para um colega endócrino, um colega nutricionista no momento em que a gente entender que isso seja um problema que está travando a evolução dele. Então a gente vai conversar... Encaminha. Algumas coisas a gente vai encaminhar. Nós vamos ter uma área de nutrição com profissionais excelentes, bem próximos da clínica, mas tem situações que são mais graves, mais complexas, não é? Mas todas têm solução. A gente vai tentar definir o caminho para esse homem estar bem. Todas envolvem questão da atividade física e quando se fala em desempenho sexual, isso é importante, pessoal, porque tu tendo menos cansaço no teu dia a dia, tu carregando menos peso, tu tendo mais mobilidade, há uma melhora automática, às vezes, da tua vida sexual. Isso não quer dizer que o superatleta tem uma vida sexual plena sempre. Muito pelo contrário, às vezes existem algumas patologias sexuais, algumas obstruções arteriais, algumas coisas, que mesmo o cara sendo um superatleta apresenta disfunção sexual. Disfunção de ereção principalmente, né? Mas isso tem tratamento, isso a gente vai avaliar, todos têm tratamento, tem como buscar e melhorar isso. Isso hoje em dia é um problema, é algo significativo? Os casos são muitos, doutor? Hoje tem estatísticas mostrando que mais de 60% dos homens não apresentam um desempenho sexual pleno após os 50 anos de idade. O volume é enorme de pessoas. Isso se deve a quê, doutor? Várias coisas. Um é o fato da gente viver mais tempo, porque o que ocorre na ereção, pessoal, para a gente entender? A ereção não é porque o cara se tornou menos masculino, o cara não gosta mais de sexo, não está interessado, alguma coisa desse tipo. A ereção é um fenômeno vascular. É a mesma coisa que ocorre no coração do cara que infarta, o cara que obstrui. Existem artériazinhas que levam o sangue até a região do órgão masculino. Essa artéria enche o órgão masculino, que são os corpos cavernosos, que são mínimos vasos, tá? Vasos milimétricos que tem ali dentro, todos se enchem junto. Essa pressão do vaso, da artéria, enchendo aquela área do corpo cavernoso, bloqueia, fecha a veia que tiraria o sangue lá de dentro. Por exemplo, o sangue chega aqui no meu dedo, tá? Ele chega por uma artéria e volta por uma veia, vai embora. No caso do ato sexual, no caso da necessidade de ereção, ele chega e fica ali durante algum tempo. Como é que ele consegue ficar? Por que a veia não tira? Porque a pressão na artéria é suficiente para manter comprimida a veia e evitar que saia. Por isso que alguns homens o que conseguem? Eles têm uma ereção inicial, a artéria leva o sangue, mas não tem pressão suficiente para manter. Por quê? Porque a pressão não comprime a veia. Então entra e acaba saindo. Este é o momento que o ultrassom, o ecodoppler do órgão, consegue fazer o diagnóstico. Que o senhor tinha comentado no primeiro bloco. Exatamente, é um diagnóstico que pode ser feito e aí a gente tem uma orientação melhor para o paciente do que fazer nessas situações. Então, a questão da ereção é uma questão física. Quanto mais risco tu tiver para doença cardíaca, mais risco tu vai ter para problemas da ereção. Os riscos são praticamente o mesmo,
Tudo que a gente vê na televisão, em revistas, entrevistas sobre risco de doença cardíaca, são os mesmos riscos para a questão da ereção. É da mesma forma. E na questão sexual ainda existem alguns fatores que acrescentam, questões que a gente tem que entender, questões de relacionamento pessoal, questões de ansiedade, que muitas vezes, quando tu está muito ansioso, por exemplo, preocupado, vou lá, será que meu desempenho vai estar bem? Isso ocorre com um guri de 20 anos, não precisa ter 70, 80 anos. Ele vai lá, tem uma descarga de adrenalina, e a adrenalina provoca uma vasoconstrição. Esses adrenérgicos provocam a vasoconstrição, e aí a artéria não se enche, porque bloqueia aquilo ali. Por isso, quando o cara está muito ansioso, preocupado... Pela questão emocional, psicológica. Exatamente. Existe uma resposta do estresse provocando uma vasoconstrição. O vaso que está bom, que não tem doença nenhuma, não consegue se encher, que são os casos que a gente chama de psicogênicos, de ansiedade, que tem que ser tratado, às vezes, até com profissionais especialistas em psicologia que abordam e conversam com o paciente sobre isso. E que também tem solução. Tem solução também, as coisas se resolvem. Agora, se ficar em casa sem procurar um serviço adequado, não vai se resolver. Sem dúvida. Doutora, existem aí diferenças, né, significativas entre os cuidados, né, durante a vida e os cuidados necessários nas diferentes fases aí da vida do homem. Quais são as principais preocupações aí com relação à saúde, né, que o senhor destacaria para cada fase, para cada momento? O fator todo, como eu sempre friso, é a questão da gente procurar viver mais bem. Hoje até não é tão difícil se viver mais anos, se viver bastante. Tem recurso, por exemplo, uma pessoa que tinha uma doença coronariana antes no coração, ela tinha muito poucos recursos. Nos anos 60, por exemplo, acabava evoluindo para um óbito muito precoce. Hoje tu tem as opções desde os stents até as cirurgias cardíacas de revascularização. Hoje problemas graves de coração são tratados. Aqui nós temos equipes de hemodinâmica espetaculares aqui em Santa Maria, que trazem equipamentos de última geração, estão sempre estudando, indo atrás. Então, esses recursos permitem tu viver mais tempo. Tá? O que se tem que buscar é também uma vida de melhor qualidade. Existe uma patologia que é natural, que todo mundo passa mais cedo ou mais tarde por ela, e de alguma maneira, que se chama a sarcopenia, que é a perda da estrutura da força muscular, do próprio volume muscular. Hoje existem alguns medicamentos que buscam isso, alguns estudos em cima de melhora disso, mas o que realmente melhora o desempenho muscular é a atividade física constante, né? Os trabalhos mostram que o homem tem que ter atividade. Tu não precisa querer virar um Schwarzenegger, não é isso. Mas tu tem que trabalhar o teu músculo pelo menos 3 a 4 vezes por semana. E são coisas simples às vezes de fazer. Se tu fizer uma série de agachamentos em casa, tu já começa a resolver o problema. Tu precisa fazer um super supino, fazer levantamentos enormes na academia, botar tua foto do braço lá no Instagram? Não precisa. Tu pode pegar um pezinho enquanto tá vendo teu time jogando bola, tá assistindo um filmezinho. Esses movimentos tu pode fazer em casa. O importante Parece bobagem. O importante é se movimentar, exatamente. Doutor. Tenta fazer isso que tu vai ver a diferença em poucos dias, tá? Com exercícios caseiros simples e que revolucionam a tua massa muscular. Tu vai dali a 10 dias, dá uma palpadinha no teu músculo, tu vai ver um músculo com mais força, tu vai levantar da cadeira com maior capacidade, e esses movimentos, essa abordagem do teu dia a dia, tu tem a preocupação, ótima, eu não posso ficar muito tempo parado, senão isso aqui vai sumir, daqui a pouco eu não caminho mais, daqui a pouco para sair da cadeira alguém vai ter que pegar na minha mão e puxar. Se tu conseguir trabalhar essa mobilidade do dia a dia, tu melhora bastante. Isso nós vamos conversar muito ali na Mengo Up. Isso é importante para a qualidade de vida nos anos que vêm pela frente. A gente quer que as pessoas cheguem com 90, 100 anos com boa mobilidade. Nós não somos criadores de superatletas, nós somos criadores de homens livres, que podem caminhar, se movimentar e ir atrás das coisas que ele quer. É isso que a gente busca. E tem que exercitar, o exercício é importante, o músculo tem que ser exercitado, né, doutor? Doutor, com relação, que eu quero lhe perguntar, com relação a revisões, a check-ups, né? Qual é a recomendação e qual é a frequência recomendada para check-ups masculinos, né? E que exames, né, seriam esses, né? Quais os essenciais para garantir aí uma vida saudável, né? Existem individualidades, né, que acabam
criando necessidades de exames, de avaliações com mais ou menos frequência. Dentro da urologia, a gente já falou aqui mesmo no programa várias vezes sobre a questão da próstata, que se recomenda a partir dos 50 anos o exame anual. É o câncer mais presente entre os homens hoje. Nós temos aqui em Santa Maria um serviço de robótica espetacular que pode dar uma excelente resposta quando a doença for no início. Mas se a doença for avançada, não tem muito o que fazer em termos de cura. Claro que temos ótimos recursos hoje para manter a doença sob controle, mas o melhor é deixar curado, né, pessoal? Então, uma das formas de fazer isso é ir no médico a partir de 50 anos, ver isso aí. Nas outras áreas, vai depender muito da patologia do paciente. É importante que se busque o cardiologista já a partir dos 40 anos de idade, que se busque se tu tem alguma disfunção respiratória. Hoje, nós passamos por uma geração que fumou muito. Eu sempre digo, a minha geração, acho que foi a última em que o cigarro era estimulado. Que tu via os caras de cavalo fumando nos Estados Unidos, no Arizona, que chamavam tal, sempre fumando, tu tinha aquele estímulo ao cigarro. Aí, a partir da minha geração, começou a haver um desestímulo ao cigarro. E a maioria das pessoas, dos jovens, ficaram não fumando. E hoje tem outra coisa que é uma bomba, que se chama esse tal de vape aí, que foi criado com o intuito das pessoas pararem de fumar e que teve um efeito totalmente inverso. E mais grave, né, doutor? Bem mais grave. Com consequências aqui no Brasil, bem mais sérias. Ele tem situações muito complexas, muito difíceis. Primeiro porque ele não é autorizado a fabricação aqui. Por exemplo, se tu for comprar um vape nos Estados Unidos, tu entra numa loja, tu sabe o que tem ali no produto, que é um lugar que é fiscalizado. Aqui não, eles trazem negócio no Paraguai. Você não sabe se eles botaram um cocô de galinha ali dentro, se botaram droga, o que tem ali dentro. Não tem conhecimento um pessoal que tem capacidade de fazer um produto, contrabandear para um país onde ele é proibido, pseudo-proibido, né? E aí vender, eles não têm escrúpulo nenhum de botar qualquer coisa ali dentro. Então, esse é um problema bem grave hoje e leva, às vezes, jovens à necessidade de um acompanhamento pneumológico, tudo. Gastro, é importante que os pacientes façam acompanhamento com o seu proctologista, façam colonoscopia com uma certa frequência, principalmente se tem histórico familiar, alterações gástricas do estômago, tem ótimos gastroenterologistas, ver quando há necessidade de uma endoscopia digestiva. Então a medicina hoje oferece uma série enorme de prevenções, que algumas não são dentro da nossa clínica, naturalmente, a maioria delas que eu estou citando são com especialistas que trabalham, estudam isso, mas a gente tem que cuidar, existe um protocolo. Nós vamos falar na clínica conversando antes com colegas aqui da cidade e com protocolos até de fora da cidade, o que deve se fazer em termos de prevenção nessa área. Nós vamos explicar para o paciente que ele deveria procurar tal profissional, porque ele está numa faixa etária em que esse tipo de avaliação deve ser feito. É necessário. Isso, essa é a ideia. Tá certo. Doutor, já estamos quase nos encaminhando aí, né, para o final aqui do nosso programa, mas ainda quero só reforçar um pouquinho a questão do problema de próstata. Né? A próstata ainda é um grande problema masculino, né? É um problema grave. Como a pessoa, como o homem percebe quais os sintomas, que sinais que são dados, né, para que a pessoa possa... Ou é meio silencioso, claro, né? Essa tua última frase é fundamental na questão da próstata. Não existe sinal. Não existe. Tá? Se existisse sinal, muito paciente chega para mim, doutor, vim me procurar aqui porque até então não estava sentindo nada, estava urinando bem, não tinha dor, essa é uma das coisas que... Então eu imaginei que eu não tinha nada, não estou sentindo dor. O tumor de próstata, pessoal, ele cresce na imensa maioria das vezes, a fase inicial dele é na área externa da próstata. O canal da urina passa no meio da próstata. Então ele não vai sangrar na urina, ele não vai atrapalhar o fluxo urinário de forma alguma, tá? Porque ele está crescendo lá externamente. Ele só vai provocar esse tipo de sintomatologia quando ele já for muito avançado, quando ele estiver envolvendo toda a próstata. Tá? O paciente pode ter uma próstata normal, tem em torno de 25, 30 gramas, vamos dizer em termos de tamanho. Isso é o que pesaria uma próstata normal. O paciente pode ter uma próstata de 200 gramas e não ter nada de tumor. E pode ter uma próstata do tamanho normal de 25, 30 e ter tumor. Então, são duas doenças separadas do mesmo órgão. Não tem nada a ver uma com a outra, elas não têm relação. Elas podem eventualmente ocorrer juntas, mas não precisa ter uma para ter a outra. Ou seja,
o tumor é assintomático na fase inicial. Daí a importância de manter a avaliação. A prevenção, né, doutor? Exatamente. Doutor, resumidamente, então, para nós finalizarmos, né, o nosso bate-papo aqui, a sua participação, né, o que o senhor diria aí para encerrarmos, né, para o nosso telespectador internauta, aí, o que o senhor diria para aqueles homens que ainda têm, né, aquele receio, né, aquela desconfiança em procurar um profissional, uma clínica especializada, como por exemplo, né, é o motivo aqui do nosso bate-papo, como a Mengo-Up. Alguma mensagem final aí, né, para orientar, né, claro, e deixar mais claro aí, sem as pessoas, né, ficarem com aquela coisa, né, aquele receio de ir buscar, né, ajuda, né, doutor? O importante é isso aí. Lá vocês terão ajuda, tá? Tem um protocolo bem claro para privacidade. Para terem uma ideia, a gente fez um credenciamento um hospital de Porto Alegre, caso vão dizer, o Dr. Áureo Felipe quer colocar uma prótese peniana, mas tem receio de fazer aqui em Santa Maria, porque vai fazer num bloco, todos os médicos lá conhecem ele. Ele quer ter a opção de fazer no hospital em Porto Alegre. Existe essa possibilidade. Acho que a grande maioria pode ser tratado aqui, se não tiver esse tipo de preocupação, mas a gente tem essa possibilidade. Então a gente tem privacidade máxima lá dentro. Nós estamos criando um aplicativo agora de celular, que está em desenvolvimento, ainda uns 3 meses, eu acho, ele entra, que você vai ter no teu telefone, vai ter um acompanhamento da sua vida de saúde e da sua vida sexual. Existem alguns parâmetros que a gente vai usar ali, em que tu pode ter esse tipo de monitoramento. Então, é uma visão um pouco diferente. É uma clínica que tu vai ser atendido numa consulta mínima de 45 minutos, em que tu vai ter uma avaliação completa e um encaminhamento para profissionais de altíssima qualidade, caso algumas outras coisas possam estar influenciando a sua atividade sexual. É isso que a gente traz para vocês. Vai ser um prazer receber vocês lá, tá? Quem tiver a experiência de ir na Mengo-Up, eu tenho certeza que vai entender qual é a nossa proposta, que nós vamos criar um time junto. Nós temos uma secretária que vai atendê-lo com privacidade, nós temos retorno frequente após a sua consulta e um acompanhamento, buscando uma melhora da score de vida, uma melhora de qualidade de vida dentro da área que a gente pode atuar. Tudo isso, claro, com muito cuidado, muita seriedade, né? E realmente no... Exatamente, sempre com ética. Não se procura lá, pessoal, isso eu já deixo adiantado aqui. Aquilo ali não é uma clínica de estímulo de halterofilismo, de superatletas. Nós vamos melhorar a tua massa muscular com orientações e até com hormônio se for necessário. Mas hormônio para deixar com hormônio normal quem está com hormônio baixo. Ali o objetivo não é dar altas doses de hormônio para ganhar músculo. Isso é uma coisa que é sempre bom entender. O hormônio é adequado quando existe uma doença que se chama hipogonadismo, ou seja, níveis hormonais baixos e sintomas relacionados com a queda de hormônio. Ali se faz medicina. Qualquer coisa extra-medicina não vai ser praticado lá. Isso que é importante. Dr. Áureo Felipe Duarte, muito obrigado mais uma vez, né, pela presença aqui no Saúde e Qualidade de Vida. Parabéns, né? Parabéns ao senhor, obrigado. Parabéns a toda a equipe, né, em nome aqui do programa e de toda a nossa produção, nossa equipe aqui. Sucesso, né? E que bom que temos, né, à disposição, né, uma clínica, né, com essa qualidade aí, né, com todo esse atendimento, enfim, uma clínica realmente completa, né, para cuidar da saúde do homem. Leve o nosso abraço a todos da equipe aí, parabéns, sucesso, né? Com certeza já nasceu aí com sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado a toda a equipe do programa também. Obrigado, doutor. Conversamos com o Dr. Áureo Felipe Duarte, né, sobre a clínica Mengo-Up, né, um centro integrado, né, que vai cuidar realmente aí de forma séria, com qualidade, da saúde do homem. Vamos encerrando Saúde e Qualidade de Vida de hoje. A todos o nosso muito obrigado e até o próximo programa. Saúde e Qualidade de Vida. Oferecimento: Verdito Buffet Grill, Clínica Ardengue de Cirurgia Plástica, Amigo Internet, Viva Conexões Reais e Voa Comunicação e Marketing. 41 Soluções Empresariais. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais, gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox.